Olá, pessoal. O meu nome é Ana Cláudia Álvares, sou aluna do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Uninter. O meu RU é 2959877 e para o meu estágio supervisionado modalidade extensão, eu elaborei um mini curso com o tema Pontilhismo, a arte com pontos. O minicurso é composto por 4 videoaulas, é totalmente virtual e as aulas serão disponibilizadas no Facebook e YouTube. A aula número 1 será disponibilizada no dia 12/12 de 2022. A aula número 2 no dia 13/12 de 2022. A aula número 3 será em 14/12 de 2022 e, por último, a aula número 4 será disponibilizada no dia 15/12 de 2022. Cada videoaula terá duração de 1 hora e 30 minutos. O horário será das 19h30 às 21 horas. Falaremos sobre o conceito de pontilhismo e principais características desta técnica na aula de número 1, parte 1. Abordaremos a relação do pontilhismo com o neoimpressionismo, também na primeira parte da aula 1. Também falaremos da relação do pontilhismo com a op art, ainda na aula número 1, parte 1. Trataremos sobre as biografias dos principais artistas do pontilhismo e também as principais obras, contextualização e apreciação, na parte 2 da aula número 1 ainda. Abordaremos o conceito de processo criativo e suas etapas, relacionando este conteúdo com o pontilhismo, na aula número 2. Nesse minicurso, ainda trataremos na aula de número 3 os conceitos de pintura, ponto, cor, tipos de materiais, relacionando estes elementos com o pontilhismo. E por fim, na aula de número 4, na parte 1, faremos uma explanação sobre a obra O Quarto, de Vincent van Gogh. E para finalizar esta aula de número 4, faremos uma atividade prática sobre o processo criativo da releitura da obra O Quarto, de Vincent van Gogh, utilizando-se da técnica do pontilhismo em 2 versões, preto e branco e colorida. E também apresentaremos os materiais utilizados nesta atividade. Então, passaremos para a aula número 1. Vamos lá? Neste primeiro momento da aula número 1,
Vamos apresentar o conceito e as principais características do pontilhismo. Segundo Daniela Diana, o pontilhismo foi uma técnica de pintura criada na França em meados de 1880. Nela, a decomposição tonal é obtida a partir de pinceladas diminutas. Esse movimento ficou também conhecido como pontilhismo, cromoluminarismo, neoimpressionismo, pintura de pontos ou divisionismo. O pontilhismo está centrado no modo como se produz a cor com o pincel, num modelo pictórico de natureza matemática, no qual as cores são justapostas e não mescladas. Segundo a autora, a origem do movimento começou com as pesquisas científicas na área óptica que marcaram este movimento, sobretudo as de Michel Eugène. Ele publicou, em 1839, um estudo acerca da lei das cores complementares, intitulado Da Lei do Contraste Simultâneo das Cores. Também contribuíram muito as análises de Hermann sobre a teoria da visão colorida tricromática. Por fim, vale ressaltar, segundo a autora, que o pontilhismo foi o precursor das técnicas de pixelização e separação cromática para a televisão. Daniela Diana nos traz as principais características do pontilhismo. Segundo ela, devemos ressaltar que o pontilhismo foi uma técnica desenvolvida a partir do movimento impressionista, sobretudo no que tange à aversão desses pela linha como delimitação, a decomposição das cores e da luminosidade enquanto forma de criar dimensão e profundidade, bem como a preferência por realizar as pinturas ao ar livre, a fim de captar a luz e cor, também são tributárias àquele movimento. Contudo, segundo o autor, o pontilhismo está mais focado no recorte geométrico ou na pesquisa científica da cor. O objetivo é de se obter tons mais luminosos que transmitam luz e calor. Nas técnicas clássicas de pintura, a delimitação das formas é obtida pelas linhas e as cores pela mistura das tintas. Já no pontilhismo, a justaposição das cores primárias, separadas por espaços brancos muito reduzidos, acabam misturando imagens e cores. Dessa maneira, é produzida uma terceira cor que, vista à distância, permite que uma imagem pontilhada torne-se contínua ao se misturar nos olhos do observador, que terá a impressão de um todo. Portanto, o tom é decomposto a partir das cores primárias, as quais fazem surgir cores secundárias, que delimitam a forma dos objetos representados. Isso porque
a alteração prismática da cor realça as impressões e tons. Para Felipe Araújo, surgida na segunda metade do século XIX, a técnica do pontilhismo foi utilizada por pintores franceses neoimpressionistas. A técnica, também conhecida como pintura de pontos, consiste na justaposição de pontos de cor, criando o efeito desejado pelo pintor nos olhos do observador. Alguns artistas se destacaram, que impulsionaram o pontilhismo. Foi o Georges Seurat e Paul Signac. Esses autores impulsionaram, segundo Felipe Araújo, o pontilhismo como técnica e o divisionismo como teoria, baseando-se em estudos científicos do químico Michel Chevreul, cuja obra da Lei do Contraste Simultâneo das Cores, que foi publicada em 1839, demonstra que cada cor, ao lado de outra, sem serem mescladas, tem sua aparência original modificada. O neoimpressionismo, segundo o autor, a relação do neoimpressionismo com o pontilhismo está no fato de que o neoimpressionismo foi um movimento artístico que tanto se desenvolveu a partir do impressionismo, como também se opôs a ele. Apesar de Georges Seurat manter características impressionistas, que, como já dissemos lá atrás, são pinturas que eram feitas ao ar livre e representação da luz e cor, suas obras apontam para a direção diversa. Ele abandona o foco impressionista na representação naturalista dos ambientes e na incidência da luz, privilegiando o corte geométrico e a pesquisa científica da cor. Após a morte de Georges Seurat, Paul Signac torna-se líder da tradição pontilhista, demonstrando algumas particularidades, como, por exemplo, pontos e manchas mais evidentes que obras divisionistas anteriores. A influência do neoimpressionismo pode ser observada em obras de Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri Matisse e Henri Toulouse-Lautrec. Nós vamos falar com mais profundidade de alguns autores significativos do pontilhismo mais para frente do nosso estudo aqui. No Brasil, diversos artistas utilizaram procedimentos divisionistas em suas paisagens e pinturas decorativas. Influências neoimpressionistas podem ser observadas nas cores claras e luminosas das obras Efeitos de Sol, de Belmiro de Almeida, e Moça no Trigal, de Eliseu Visconti. Nós vamos nos aprofundar mais para frente sobre alguns autores significativos do pontilhismo. Segundo Andréa Araújo, o pontilhismo foi uma técnica de pintura bastante diferenciada, porque os pintores fazem suas artes não com largas pinceladas, mas com pequenos pontos de cores lado a lado, muito próximos, sem mesclar as cores. Pode-se ainda dividir o pontilhismo
como uma arte de pintar em pontos coloridos justapostos, a ponto que não se perceba os espaços em branco, e bem organizados se constrói todo o conjunto. Dessa maneira, segundo a autora, os pintores franceses criam e recriam um efeito óptico nos olhos dos espectadores. Esse efeito é produzido justamente pela proximidade dos pontos coloridos, construindo a imagem. Esse toque diferencial no modo de pintar dos artistas pontilhistas era ainda conhecido por outros termos, dentre eles cromoluminarismo, neoimpressionismo e pintura de pontos. De modo geral, segundo a autora, pode-se estabelecer características da técnica pontilhista, dentre elas, preferência pelo uso de tintas a óleo, porque tinham melhor espessura e não escorriam com facilidade, o trabalho ao ar livre, a fim de captar a luminosidade, movimento artístico que se fundamenta em estudos científicos das cores, a técnica da justaposição dos pontos coloridos entre cores primárias e secundárias propicia efeito óptico e pinturas que valorizam a natureza. Pontilhismo e os estudos científicos. Segundo a autora, o pontilhismo é um movimento artístico que está fundamentado nos estudos científicos de Michel-Eugène Chevreul, que foi um químico francês. Aproximadamente em meados do século XIX, precisamente em 1839, Eugène publicou um livro e dentre esses assuntos que ele abordou estava a lei das cores complementares. Esses assuntos serviram como verdadeiros para a técnica pontilhista. Entre os princípios dos estudos que os pintores passaram a seguir, foi relacionado ao brilho e às justaposições corretas, pois, para causar uma qualidade melhor no brilho das cores, era preciso duas ações precisas dos pintores: escolher os tons corretos das cores adjacentes e os pontos exatos do conjunto. E as justaposições também são precisas. Assim, a combinação dos pontos coloridos qualificam os resultados artísticos. Um outro ponto importante do estudo científico teórico para o pontilhismo foi o do médico e físico alemão Hermann von Helmholtz. A teoria tricomática foi inicialmente desenvolvida pelo físico e médico Thomas Young, e anos depois, Helmholtz aprimorou a teoria que explica o funcionamento da visão humana. Então, segundo essa teoria, o globo ocular tem 3 receptores, cada um com determinada sensibilidade a um comprimento de onda das cores primárias. E cada receptor ocular reage de modo diferente, pois o olho, ao ver as cores primárias, o cérebro faz a interpretação dos comprimentos de onda, semelhante a uma mistura, resultando assim na visualização de cores secundárias.
Segundo a autora, os conhecimentos de Hermann sobre física e fisiologia óptica foram publicados no livro Manual de Óptica Fisiológica. Esse e outros conhecimentos no campo da visão tiveram grande valia para os pintores franceses no que tange aos efeitos ópticos das pinturas. Segundo Rebecca Fuchs, o pontilhismo foi um movimento que fez parte do período do pós-impressionismo ou neo-impressionista. Os pintores que adotaram o pontilhismo fizeram uso de uma técnica onde inscreviam na tela pequenos pontos regulares feitos com cores primárias, a fim de que o espectador sentisse a mistura de cores na sua retina. Ainda segundo a autora, tudo começou quando Georges Seurat, um expoente do impressionismo, começou nos seus quadros a fazer experimentos usando pequenas irregulares pinceladas, pontinhos multicolores, a partir de um padrão regular. Nós vamos falar mais para frente sobre Georges Seurat. A experiência era que o olho humano, em última instância, o cérebro, misturasse as cores primárias, isto é, a ideia de Seurat era criar uma pintura onde não misturasse as tintas na palheta, mas usar cores primárias na tela, em pequenos pontinhos, e esperar que o olho humano alcançasse as cores que propunha. Vemos, segundo a autora, no pontilhismo, muitas pinturas exteriores, com especial destaque para o efeito da luz solar presente nos quadros. O pontilhismo fazia uso de uma técnica extrema, meticulosa, sistemática e científica. Como dissemos lá atrás, o pontilhismo, segundo a autora, surgiu na França entre o século XIX e XX, para ser mais precisa, nas décadas finais do século XIX, e contou com alguns poucos adeptos. O termo pintura de pontos foi cunhado por Félix Fénelon, um crítico de arte francês que comentou uma série de obras de Seurat e seus contemporâneos. Félix foi um dos maiores responsáveis por divulgar essa geração de artistas. Ainda segundo a autora, a partir do impressionismo, os artistas passaram a sair do estúdio e ir pintar a natureza, sobretudo o efeito da luz, a partir de pinceladas livres e ligeiras. O pós-impressionismo, ou neo-impressionismo, surgiu uma parte do estilo que já havia sido instaurado, embora fazendo uso de uma técnica distinta. Os pintores pontilhistas, por exemplo, permaneceram pintando paisagens exteriores, embora deixando de lado as pinceladas leves e privilegiando o uso da técnica. Preocupados com a elaboração do quadro, os artistas pontilhistas justapunham as cores primárias
ao invés de as mesclarem na palheta, para depois as aplicarem na tela. Os pintores pontilhistas, segundo a autora, foram muito influenciados pelo cientista Michel Chevreul, que publicou, a lei do contraste simultâneo das cores. Os precursores do pontilhismo foram Jean-Antoine Etoile e Eugène Delacroix, que falaremos mais para frente sobre alguns dos significativos artistas do pontilhismo. Segundo pesquisa no site Enciclopédia Itaú Cultural, pessoal, eu encontrei uma definição detalhada sobre o pontilhismo. Aqui eles nos ensinam que o pontilhismo é uma técnica pictórica que se orienta a partir de um método preciso. Trata-se de dividir as cores em seus componentes fundamentais. As inúmeras pinceladas regulares de cores puras que cobrem a tela são recompostas pelo olhar do observador e, com isso, recupera-se sua unidade, longe das misturas feitas na paleta. A sensação de vibração e luminosidade decorrente da mistura óptica, obtida pelos pequenos pontos de cor de tamanho uniforme, que nunca se fundem, mas que reagem uns aos outros em função do olhar à distância, tal como descrito por Ogden Rud em seu tratado sobre a teoria da cor cromática moderna de 1879. O termo pintura de pontos foi cunhado pelo crítico francês Félix Fanon, um dos principais críticos de arte ligados ao movimento, numa referência à tela Um Domingo de Verão na Grande Jatte, de 1886, de Georges Seurat, que nós vamos olhar mais para frente essa tela, gente. Seurat é um dos líderes da tendência artística batizada, também por Félix Fanon, de neo-impressionismo, cujos adeptos desenvolvem de modo científico e sistemático a técnica do pontilhismo. Tanto Seurat como Paul Signac preferem falar em divisionismo, numa referência direta à divisão das cores. Apesar de usados muitas vezes como sinônimos, os termos guardam uma ligeira distância entre si. Divisionismo indica mais frequentemente a teoria, enquanto pontilhismo tendem a designar a técnica propriamente dita. Ainda segundo pesquisa no site Itaú Cultural, o neoimpressionismo, ao mesmo tempo um desenvolvimento do impressionismo, é uma crítica a ele explícita a tentativa de um grupo de artistas de fundar a pintura sobre leis científicas da visão. Se a famosa tela de Seurat compartilha o gosto impressionista pelas pinturas ao ar livre, como Um Dia Ensolarado às Margens do Sena, e pela representação da luz e da cor, o resultado aponta numa outra direção. Em lugar do naturalismo e da preocupação com os efeitos momentâneos de luz,
caro aos impressionistas, o quadro de Serrault expõe figuras de corte geométrico que se apresentam sobre um plano rigoroso, construído a partir de eixos horizontais e verticais. Os intervalos calculados entre uma figura e outra, as sombras formando ângulos retos e a superfície pontilhada atestam fidelidade a um programa teórico apoiado nos avanços científicos da época. O rompimento com as linhas mestras do impressionismo verifica-se, sobretudo, pelo acento colocado na pesquisa científica da cor e no pontilhismo, já experimentado por Serrault em Banhistas de Asnieres, de 1884. O divisionismo, como quer Serrault, tem em Jean-Antoine Eto e Eugène Delacroix dois reconhecidos precursores. No interior do impressionismo, foi testado mais de perto por Pierre Renoir em trabalhos como Canoeiros em Chateau e por Camille Pissarro, que utiliza a técnica em diversos trabalhos realizados entre 1850 e 1890. Signac desenvolve o pontilhismo em boa parte de sua obra. Retrato de Félix Fénelon, de 1890, e Entrada do Porto de Marcella, de 1911, por exemplo. Só que em seus trabalhos, os pontos e manchas se tornam mais evidentes e são dispostos de maneira mais dispersa, rompendo, nos termos do crítico Giulio Carlo Argan, a linha melódica da cor. O nome de Maximilien Lucy figura como mais um adepto da escola neoimpressionista a fazer uso do pontilhismo. Nós vamos mais para frente falar de alguns artistas e obras do pontilhismo. Segundo ainda o site Itaú Cultural, o neoimpressionismo tem vida curta, mas exerce influência sobre Vincent van Gogh. Nós vamos falar de Vincent van Gogh também mais para frente. E Paul Gauguin, e também sobre Henri Matisse e Henri de Toulouse-Lautrec. Vale lembrar que o termo divisionismo refere-se ainda a um movimento italiano da última década do século XIX e início do século XX, uma das fontes geradoras do futurismo. É possível pensar em ecos do pontilhismo nas perspectivas visuais contemporâneas, na op art e na arte cinética. No próximo tópico, pessoal, nós vamos falar justamente isso, sobre a relação do pontilhismo com a op art. No Brasil, difícil aferir uma influência direta do neoimpressionismo ou localizar pintores que fazem uso sistemático do pontilhismo. Talvez mais fácil seja pensar, de modo amplo, em reverberações das pautas impressionistas e neo-impressionista entre nós, sejam nas cores claras e luminosas de algumas telas de Eliseu Visconti, como o Trigal, por exemplo, sejam em obras de Belmiro de Almeida, como Efeitos ao Sol. Mais para frente nós vamos conversar sobre isso. Dando prosseguimento, então, pessoal, à nossa aula de número 1, primeira parte, nós vamos tratar agora sobre a relação da op art com o pontilhismo. Mas antes de falarmos sobre esta relação,
Vamos entender o conceito de op-art. Segundo Daniela Diana, a op-art ou arte óptica art foi um movimento artístico que atingiu seu auge na década de 60 nos Estados Unidos. Em Nova York, ocorreu a primeira exposição no Museu de Arte Moderna, MoMA, intitulada O Olho que Corresponde, em 1965. Baseado em recursos visuais, sobretudo na ilusão de ótica, esse movimento, que expressa a mutabilidade do mundo e suas ilimitadas possibilidades, é fundamentado no mote menos expressão e mais visualização. Ele foi considerado, segundo a autora, uma variação do expressionismo abstrato, sendo seu precursor o artista húngaro Victor Vasarely, na década de 30. Principais características da op-art, segundo a autora: tridimensionalidade, efeitos ópticos e visuais, movimento e contraste de cores, tons vibrantes, principalmente preto e branco, formas geométricas e linhas, observador participante e estilo abstrato. Já para Fabiana Dias, a op-art foi um movimento artístico visual que utiliza ilusões ópticas. A op-art foi um movimento artístico que teve início simultaneamente nos Estados Unidos e na Europa na década de 60. Também conhecido como arte óptica, o movimento utiliza da ilusão óptica para criar movimento nas produções com grafismos e estampas que se modificam conforme os olhos percorrem a figura. A op-art utiliza de recurso visual que confunde a visão humana, dando a impressão de que a imagem está se movendo ou fazendo com que ela seja vista de formas diferentes, a depender do ângulo que a observa. O movimento artístico expressou a mutabilidade e as ilimitadas possibilidades do mundo, tendo como fundamento a frase menos expressão e mais visualização. Segundo a autora, a op-art se caracteriza pelos efeitos ópticos e visuais que conduzem o espectador para dentro do quadro, compondo o movimento da obra com seus olhos. Outro aspecto característico desse estilo são os trabalhos em 3 dimensões, explorando o contraste de cores preta e branca e a utilização de formas geométricas. A op-art não foi considerado, segundo a autora, um movimento genuíno, pois seguia uma vertente de outras linhas artísticas. Entre as vertentes artísticas que mais serviu de referências para a op-art está o expressionismo abstrato, com representação do movimento através de pintura, apenas com a utilização de elementos gráficos. Baseada sobretudo nos estudos psicológicos sobre a vida moderna e nos estudos da física sobre a óptica, a op-art apresenta em sua criação elementos da evolução da ciência. Outra característica
das obras do movimento Op Art é a utilização de cores que provocam contrastes e diferentes níveis de iluminação. A finalidade das cores era passar ilusão óptica ao observador para atingir o dinamismo. Era comum a utilização de tons vibrantes e círculos concêntricos, dando a ideia de movimento e interação entre os objetos e o fundo. As principais características da Op Art, segundo a autora, a exploração de recursos visuais para provocar ilusões ópticas, utilização de formas geométricas simples, uso de poucas cores, predominando o preto e o branco, uso de imagens ocultas que só podem ser vistas a partir de determinados ângulos, explorar a condição falível do olho pelo uso de ilusões ópticas, defesa para a arte, menos expressão e mais visualização, oposição de estruturas idênticas em uma interação entre si para causar o efeito óptico. Aqui a autora nos traz a informação de que a Op Art ela foi usada pela primeira vez em 1965 pela revista Time Magazine. O termo Op Art serviu para designar um movimento artístico que se desenvolveu simultaneamente na Europa e nos Estados Unidos no início da década de 60. O desenvolvimento da Op Art se deu lentamente, de modo que, apesar de ganhar força na metade da década de 50, só alcançou seu auge em 1965, quando o Museu de Arte Moderna de Nova York recebeu a exposição O Olho que Responde. A exposição reuniu 123 pinturas e esculturas de diversos artistas, Durante muito tempo, a Op Art foi considerada alternativa nos Estados Unidos e na Europa, mas se popularizou quando o confeccionista americano Larry Aldrich contratou o desenhista têxtil Julian Tonkin para criar uma coleção de estamparia inspirada nas pinturas Op da inglesa Brigitte Riley. A partir daí, as figuras foram espalhadas em blusas, vestidos e saias, o que acabou popularizando as obras. Após ter ganhado significativo destaque nos anos 60, a Op Art quase caiu no esquecimento. Especialistas afirmam que um dos motivos para que isso tenha ocorrido talvez seja o fato de sua arte não despertar sentimento nas pessoas, uma vez que está mais próxima da ciência do que do homem em si. Acredita-se também que esse distanciamento se deu por conta da concorrência com a pop art, que tomou conta do cenário artístico mundial, deixando pouco espaço para as demais expressões artísticas. E a Op Art no Brasil, pessoal? No Brasil, o principal representante da Op Art foi o pintor Luiz Sassilotto, que também foi responsável por disseminar a arte concreta no país. Sassilotto foi pintor e escultor e tem como principais obras estruturação com elementos iguais e concreção. Inicialmente, as obras de Luiz Sassilotto tinham um caráter figurativo. Posteriormente, se tornou abstrata e concreta, chegando a se tornar um dos importantes artistas do movimento concretista, tanto em sua fase concretista
como na fase da Op Art, o estilo de Luiz Sassilotto foi marcado pela sistematização do movimento, pela repetição, pela multiplicidade das formas geométricas, pelo dinamismo e pelos jogos óticos. Além de Sassilotto, o movimento Op Art no Brasil teve como representantes Ivan Serpa, Luiz Sassilotto e Israel Pedrosa. Após conhecermos o que foi a Op Art, como ela ocorreu, né? Agora vamos falar sobre a relação do pontilhismo com a Op Art. Por que falamos da Op Art nesse tema do pontilhismo? Porque, para entender, segundo o site LaArte, para entender o pontilhismo, é importante saber que esta técnica teve como base um avanço científico da época. O pontilhismo teve como origem esse preceito e, desse modo, revolucionou o mundo da arte ao propor o uso justaposto das cores. Em outras palavras, se contrapôs às usuais técnicas de pintura que apenas mesclavam os tons. Então, segundo o site LaArte, o pontilhismo apresentou características semelhantes ao que seria posteriormente a chamada Op Art, ou seja, uma arte que se produzia efeitos ópticos em seu observador. No caso do pontilhismo, esses resultados eram provocados pelas pequenas manchas compostas pela justaposição das cores. Além do que, o pontilhismo, a Op Art também foi baseada nos conhecimentos científicos. Então, seria esta justamente a relação entre do pontilhismo com a Op Art. Agora, pessoal, vamos passar para a segunda parte da aula 1. Nós vamos falar sobre Georges Seurat. Segundo Giovanna Campos, foi um dos principais pintores pós-impressionistas e pioneiro no pontilhismo. Georges Seurat teve uma carreira breve, mas com obras significativas na história da arte moderna. Georges Seurat foi um importante pintor francês, considerado pioneiro do pontilhismo. Assim como Cézanne, Seurat também é conhecido como um dos representantes do movimento pós-impressionista, o neoimpressionismo. Uma de suas obras mais conhecidas, Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte, alterou a direção da arte moderna e foi o ponto de partida do neoimpressionismo. Além disso, ainda é tida como um dos ícones da pintura do século XIX. Georges Pierre Seurat nasceu no dia 2 de dezembro de 1859, na cidade de Paris. Filho de família abastada, começou desde jovem a estudar arte na Escola Municipal de Escultura e Desenho, dirigida pelo escultor Justin Lequin. Em 1878, ingressou na Escola Superior de Belas Artes de Paris. Durante esse período, Seurat seguiu o estilo acadêmico clássico, por meio da reprodução de desenhos baseados em esculturas,
antigas e rascunhos de outros pintores. Logo depois, teve que abandonar a academia devido ao serviço militar. Quando retornou a Paris, dividiu um estúdio com o amigo Amandin e desenvolveu a técnica do desenho monocromático, inspirado em Eugène Delacroix. Desenvolveu obras com a mesma tonalidade de cores que o francês usava. Sua primeira exposição foi em 1883, no Salão Oficial, exposição anual patrocinada pelo Estado. Serrault exibiu retratos de sua mãe e de seu amigo Amandin. Foi nesse período que conheceu Paul Signac, futuramente seu principal discípulo, e pintou esboços em pequenas pranchas, alinhando-se para sua obra mais importante, Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte. Apesar de sua carreira breve e com poucas obras, o que produziu foi de grande importância. Antes da criação de cada quadro, Serrault fazia uma série de estudos preliminares. Dessa forma, tudo o que era produzido apresentava grande dimensão. O pintor morreu em 29 de março de 1891 de angina infecciosa. Além de 7 pinturas monumentais, deixou outras 40 pinturas e cerca de 500 desenhos em vários cadernos de esboços. Serrault é considerado pioneiro do pontilhismo, sendo o teórico original e o artista mais significativo do movimento. O estilo artístico de Serrault, segundo a autora, era o seguinte: a técnica utilizada por Georges Serrault foi baseada em estudos realizados pelos cientistas da sua época. Esses estudos revelaram o funcionamento do olho humano e a ação da retina para a formação das imagens. Esse conhecimento, junto aos estudos das cores, permitiu que Serrault desse início a um estilo artístico totalmente novo. Ele não misturava as cores na paleta, mas projetava que o olho do observador fizesse a mistura e resultasse na cor planejada pelo artista. Quando os pontos são colocados justapostos e lado a lado, em tamanho quase que minúsculo, os olhos conseguem misturar as cores. O pintor buscava um equilíbrio entre as cores frias e quentes, mas priorizava em suas obras as cores quentes. As cores frias, com linhas direcionadas para baixo, eram utilizadas somente para remeter ao sentimento de melancolia. Além disso, buscava sempre uma harmonia entre as cores e as tonalidades luminosas, utilizando luz e sombra de forma equilibrada. Na fase final de sua carreira, a temática de suas obras começou a ser mais voltada para momentos de diversão e paisagens litorâneas. As obras de Paul Seurat, as principais obras, são Camponês com Enxada, de 1882, O Subúrbio, de 1883, Banhistas em Asnieres, em 1884, Vista do Forte Sanson, de 1885, Domingo à Tarde na Ilha de Grande Jatte, de 1884, A Apresentação ao Lado do Circo, de 1888, A Torre Eiffel,
de 1889, O Cancan, de 1890, Os Modelos, de 1898 e O Circo, de 1890. Vamos começar o estudo sobre a obra Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jatte, de Georges Pierre Serrault. É uma obra que fez parte do movimento pontilhista e considerada um expoente do pontilhismo. Mas antes, vamos apreciar esta obra por alguns segundos. Continuem observando, façam as suas anotações, observações, verifiquem o que mais lhes chamam a atenção nesta obra. Vamos apreciá-la um pouquinho mais. Continuando, a obra, como já disse, segundo pesquisa que realizei na Universia, foi considerada expoente do pontilhismo. É uma obra-prima que ajudou a abrir novos rumos para a arte da pintura. Serrault era considerado pós-impressionista. O termo é atribuído a vários artistas pioneiros que seguiram o movimento do impressionismo, mas reagiram a ele de forma diferenciada. Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jatte exemplifica esta inovação. Foi uma pintura revolucionária que ultrapassava as barreiras do movimento em questão. A Grande Jatte é uma ilhota do rio Sena, onde parisienses de todas as classes iam relaxar nos dias de folga. O quadro constitui um corte transversal da sociedade. Nele encontram-se marinheiros, babás e soldados, misturados com gente bem vestida, da classe alta. Segundo o site da Universia, Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jatte introduziu o estilo pontilhista, desenvolvido por Serrault. O quadro também tinha certo senso de humor. As figuras com roupas sofisticadas aparecem em poses bem definidas, uma caricatura sobre a afetação da elegância moderna. Já para Margarete Ambroise e Simone Martins, esta obra ela é uma pintura a óleo, considerada a sua obra mais destacada, a obra mais destacada de Georges Pierre Serrault, realizada em 1884, e retrata a ilha de Grande Jatte. A atração que Serrault sentia pelo local devia-se primeiramente à sua localização privilegiada, que permitia visualizar de vários ângulos alguns bairros da cidade de Paris. Segundo as autoras, na época de Serrault, a Grande Jatte era uma área de lazer bastante frequentada por pessoas de diferentes grupos sociais, que vinham de Paris em barcos a vapor passar as tardes de domingo. Era também um conhecido local de prostituição. A escolha deste tema por Serrault dá continuidade ao trabalho dos impressionistas em retratar as áreas de lazer e a vida contemporânea de Paris. As grandes dimensões da obra e as poses rígidas das figuras humanas dão um ar monumental a uma cena do cotidiano burguês. Segundo Margarete Ambroise e Simone Martins, antes de pintar a tela,
Serrault realizou cerca de 23 esboços e 38 telas preliminares. Durante 6 meses, foi todos os dias à ilha, pintando a paisagem nos dias de menor movimento e as figuras humanas nos fins de semana e feriados. Encontramos na obra 48 pessoas, 8 barcos, 3 cães e um macaco. O macaco sempre foi um animal de interesse para Serrault, estando presente em alguns dos seus esboços. Na obra destacam-se algumas figuras. A jovem, com uma sombrinha, figura imponente, traz um macaco preso por uma coleira. Era comum pessoas abastadas possuírem macacos como animais de estimação, mas não levá-los a passear em locais públicos. A mulher que está pescando. A ilha era um local conhecido de prostituição. Como a prática era proibida, algumas mulheres fingiam atividade menos suspeitas, como a pesca. Não se sabe ao certo se esta mulher representaria uma prostituta, mas a associação é feita por inúmeros críticos de arte. A menina de branco é a única personagem da obra, uma tarde de domingo na Ilha da Grande Jatte, a olhar diretamente para o observador, e também o único elemento do quadro que não está coberto pela técnica pontilhista. O banco parece resplandecer no centro da tela. A obra, Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jatte, tornou-se a maior representante do pontilhismo, segundo as autoras. Esta técnica caracteriza-se pelo uso de pequenas manchas verticais e horizontais, juntamente com pontos de cor que, justapostos, provocam uma mistura ótica nos olhos. A técnica é uma consequência das experimentações realizadas pelos impressionistas anos antes. O artista acreditava que as cores eram vistas como pontos de puro pigmento. Desta forma, se colocasse pequenos pontos uns ao lado dos outros, com certa distância, criaria imagem completa com intensa luminosidade. A obra não foi bem acolhida em França. Foi comprada por um rico empresário norte-americano que a ofereceu à filha. Durante anos, os franceses tentaram recuperar o quadro, que se encontra na posse do Instituto de Arte de Chicago, Estados Unidos. Outra obra que vamos estudar neste minicurso, também de Georges Serrault, na qual o artista também utilizou a técnica do pontilhismo, chama-se Banhistas em Asnières. Mas antes de adentrarmos neste estudo, vamos observar a obra. Alguns segundinhos, vamos apreciá-la. Observem a obra, façam as suas anotações, vejam quais pontos chamam mais atenção. Apreciem a obra mais alguns segundos. Percebam a obra, né? Continuando, nesta obra, Serrault utilizou uma paleta limitada para criar uma gama sutil de cores. A composição é extremamente equilibrada, com cada elemento disposto de maneira a produzir
uma harmonia geral na obra. A imagem exibe trabalhadores de uma fábrica ao longe se divertindo às margens do Sena durante uma tarde de verão. A ênfase na descontração fica clara na paisagem, iluminada pelo sol e nas atividades à beira do rio. As fortes variações de tom acentuaram a atmosfera e a serenidade da cena. Segundo a pesquisa que realizei no site da Universia. Continuando, cada detalhe da cena foi pensado com antecedência. A posição das pessoas, a distância entre os trechos de rio e as margens, a localização da fábrica no horizonte, a escolha dos elementos e o posicionamento deles foram preparados de maneira a manter o equilíbrio perfeito na cena. Segundo o site da Universia, 3 detalhes desta obra se destacam. O primeiro, o barco. O barco que aparece ao longe, com 3 tripulantes e a bandeira, foi pintado com detalhes precisos e suas cores se harmonizam com todo o resto da pintura. Todas as cores predominantes na obra aparecem nessa pequena parte, como o azul, o verde e o vermelho. Esse recurso contribui para uma representação relativamente natural. O segundo destaque é o reflexo do barco. O reflexo do barco na água foi criado com finas linhas de cor. A intenção de Serrault com isso era captar o movimento lento, bem como o brilho da água. E o terceiro e último ponto de destaque nessa obra é o banco de areia. Um banco de areia se estende para fora da água, juntamente com uma linha fina de grama, que permite identificar todas as pinceladas e cores. Outro artista que também utilizou a técnica do pontilhismo foi Paul Signac. Segundo Rosely Paulino, ao lado de Georges Seurat, o pintor francês Paul Signac foi um dos principais artistas do neoimpressionismo, movimento artístico do final do século XIX, cujo objetivo apresentava uma abordagem decididamente mais científica ao impressionismo, movimento que o originou. Rosely Paulino nos apresenta a biografia de Paul Signac. Signac nasceu no dia 11 de novembro de 1863, filho de uma família de classe média que se mudou durante sua infância para a área de Montmartre da cidade, local de um ambiente artístico próspero. A mudança teve um impacto tremendo no engajamento do jovem Signac com as artes visuais e, de forma mais geral, com a cultura de vanguarda da época. Inicialmente, o jovem Signac, então com 18 anos, inicia seus estudos em arquitetura, antes de se dedicar à pintura. O impressionismo, movimento da inovação artística da época, e as obras dos principais artistas como Claude Monet, Edouard Manet e Edgar Degas claramente tiveram um impacto no artista em desenvolvimento. Incentivado por seus pais muito liberais, ele compareceu a exposições
e absorveu a estética desse movimento. Em 1880, seu pai, Jules, veio a falecer de tuberculose. Com isso, sua mãe decidiu vender o negócio da família e se mudar para o novo subúrbio parisiense de Asnières. Insatisfeito com o novo local, Signac, apesar de ser um bom aluno, deixou a escola e voltou para Montmartre, onde alugou um quarto e dividiu seu tempo entre Asnières e Paris. Em 1881, Montmartre estabeleceu conexões com artistas, escritores, músicos e outros agentes culturais e agitadores, através da vida noturna de Paris e canais mais especializados, como círculos literários de vanguarda, que o levaram a se associar com pessoas criativas, já que ele próprio era um escritor com algum talento. Em 1882, escreveu algumas peças satíricas sobre seu ídolo, seguindo seu estilo. Trata-se do escritor francês Émile Zola. Em 1884, Signac ajudou na fundação do Salão dos Independentes, uma exposição anual para artistas insatisfeitos com o Salão Oficial de Paris. Foi nesse período que ele conheceu e fez amizade com Georges Seurat. Juntos, eles romperiam com o grupo impressionista e desenvolveriam o estilo de pintura conhecido como pontilhismo ou divisionismo, uma técnica em que a tinta é aplicada em pequenos pontos individuais ou traços que se misturam opticamente quando vistos à distância, que acabaria por se tornar parte da base do neoimpressionismo. O método era muito mais exato e metódico do que intuitivo, mas mesmo assim, Signac exibiu seu trabalho em várias outras exposições no Salão dos Independentes, ao lado dos impressionistas. Em outubro de 1885, Seurat começou a refinar o método de mistura óptica, colocando pequenos pontos de pigmento puro lado a lado, diretamente na superfície da tela. O ponto de vista ideal ficava a uma pequena distância da imagem. Seurat já havia começado a fazer sua famosa pintura, Tarde de Domingo, na Ilha da Grande Jatte, que é essa obra que a gente viu anteriormente. Mas depois que ele, Signac, estabeleceram seu estilo neo-impressionista, ele retrabalhou a tela grande extensivamente para utilizar a nova abordagem. Em dezembro de 1885, Signac e Seurat foram convidados a expor seus trabalhos na 8ª e última exposição impressionista, todos feitos nesse novo estilo. Embora houvesse objeções à sua inclusão por Eugène Monet, irmão de Edouard Monet, o marido de Berthe Morisot, apesar desta resistência, os dois exibiram seu trabalho para uma resposta crítica positiva. Nesse mesmo período, eles haviam cimentado não apenas uma relação de trabalho bem-sucedida, mas também uma amizade próxima. Em 1888, mergulha no anarquismo junto com sua devoção ao desenvolvimento da pintura. Signac também tinha uma mentalidade bastante política. Muitos estudiosos interpretaram referências pendentes às suas próprias ideologias políticas em seu trabalho, principalmente após seu endosso público ao anarquismo.
em 1891, com o falecimento de Serrault, encerrou assim o envolvimento de quase uma década entre os dois artistas. Porém, Signac continuou a pintar no estilo neoimpressionista. Sua pincelada tornou-se mais solta e mais expressiva e colorida. Paul Signac, junto com outros pintores como Camille Pissarro, faziam doações regulares ao jornal Os Novos Tempos, uma publicação pró-anarquista e comunista. Em 1893, porém, ousadamente, ele intitulou um trabalho No Tempo da Anarquia, mas como as autoridades estavam começando a perseguir os seguidores do movimento, alterou para No Tempo da Harmonia. Em novembro de 1892, Signac casou-se com sua companheira de longa data, Berthe Robles, em Montmartre. Camille Pissarro e sua esposa Julie foram testemunhas do casamento. Em 1897, o casal mudou-se para um apartamento no célebre castelo Berenger e, nesse mesmo ano, comprou também uma casa no sul da França, em Saint-Tropez, onde o artista construiu um grande estúdio que foi concluído no final do verão de 1898. Foi lá que o artista produziu algumas de suas obras mais coloridas e celebradas, como suas paisagens famosas de barcos, praias e marinhas. No início do século XX, ele ainda estava pintando muito, seja aquarelas, pinturas a óleo ou desenhos. O ritmo de sua produção artística não parou à medida que ele envelhecia. Em 1902, ele expôs mais de 100 aquarelas na galeria em Paris. Nesse período, a aquarela havia se tornado seu meio de escolha e, mais uma vez, ele exibiu uma grande série chamada As Pontes de Paris. O legado que Signac nos deixou. Segundo Roseli Paulino, em termos de produção artística e inovação radical, Signac teve enorme influência para Henri Matisse e André Derain, os artistas líderes do fauvismo, que modificaram sua técnica e emularam o uso de cores brilhantes e extremamente expressivas. Sua técnica, que empurrava as formas para perto do ponto de abstração, dividindo-as em áreas de cores sólidas e justapostas, pavimentou o caminho para novas abstrações, incluindo o achatamento e a fragmentação das formas do estilo cubista. Retrato de Félix Fénion é uma das obras de Paul Signac. Antes de adentrarmos no estudo desta obra, vamos fazer uma breve apreciação, por alguns segundos. Percebam a obra, façam anotações, vejam os pontos de destaque desta obra, observem. Continuando, segundo Yasmine Souza, na imagem, o homem de cavanhaque inusitado, magro, alto e vestido cuidadosamente, surge diante de um turbilhão de cores que se movimentam, com uma atitude misteriosa e um quê de mágico. Ele segura o chapéu com uma das mãos, enquanto na outra, generoso, estende uma flor. Segundo Yasmine Souza, Félix Fénion foi um anarquista, crítico de arte, editor, diretor de galeria, colecionador. Félix Fénion foi uma figura importante no mundo artístico do final do século XIX e início do século XX. Como uma personalidade multifacetada,
desdobra uma energia considerável em muitas áreas, enquanto cultiva um certo mistério sobre si mesmo. Conforme a autora, Félix Fénelon foi um agitador da arte e da literatura no burburinho da vanguarda da Belle Époque em Paris. É possível se perder na extensão de sua biografia, com grande chance de pecar pelo esquecimento. Anarquista convicto, foi editor, crítico de arte, jornalista, galerista e colecionador. Segundo a autora, ela simplifica. Fénelon era, sobretudo, um apaixonado por arte. Domingo é outra obra do pintor francês Paul Signac, na qual ele utilizou a técnica do pontilhismo. Vamos observá-la? Façam as suas anotações, percebam a obra, vejam quais os pontos de destaque, apreciem por mais alguns minutos, alguns segundos. Continuando, esta obra com figuras estáticas e cores escuras é uma pintura a óleo sobre tela, e segundo as autoras Margarete Ambroise e Simone Martins, o artista a fez entre os anos de 1888 a 1890. Segundo Laura Aidar, Van Gogh foi um pintor holandês do final do século XIX e um dos maiores expoentes do pós-impressionismo. Seus trabalhos foram valorizados depois de sua morte e tiveram grande influência na arte do século seguinte, sobretudo na vertente expressionista. Foi um homem intenso que usava a arte como ferramenta de sobrevivência em meio a uma agitada e instável saúde emocional e psicológica. Segundo Aidar, Van Gogh é considerado um verdadeiro gênio da pintura. Teve uma carreira relativamente curta como pintor, cerca de 10 anos. Entretanto, produziu uma enorme quantidade de telas, pois trabalhava incessantemente, nos deixando um legado impressionante e carregado de paixão. Vincent Willem van Gogh nasceu em Zundert, na Holanda, no dia 30 de março de 1853. Filho do pastor Theodorus van Gogh e de Ana Cornelius Carbentus, Van Gogh era o primeiro filho de 6 irmãos. Desde pequeno, teve uma vida difícil, marcada pela pobreza, miséria e doenças. O seu irmão mais novo, Theo, foi uma figura primordial na vida de Van Gogh, uma vez que o ajudou e esteve ao seu lado durante grande parte da vida. Vincent iniciou os estudos de maneira desarmônica em diversas instituições. Foi um estudante regular e adquiriu o hábito da leitura, que o auxiliou no conhecimento informal durante toda a vida. Com 15 anos, abandonou os estudos e no ano seguinte passa a trabalhar com um comerciante de artes em Haia, na Holanda, por indicação de seu tio. Poucos anos depois, tenta a vida em Londres e mais tarde em Paris. Estudou teologia em Amsterdã e aproximou-se com intensidade dos assuntos religiosos. Com cerca de 20 anos de idade, Van Gogh viaja para Borinage, na Bélgica, a fim de ser missionário religioso.
dessa época envolve-se com a dura labuta dos trabalhadores nas minas da região. Passou a dormir em condições precárias e a ajudar os necessitados, buscando justamente a aproximação de sua vida com a deles. Van Gogh vivia bem com o que tinha. Entretanto, seu comportamento não foi compreendido e a ele foi negada a permissão para pregar a palavra. Abandona então a vida religiosa, frustrado, e passa a dedicar-se à arte. Em 1880, começa a empenhar-se nos estudos artísticos, frequentando a Escola de Belas Artes. No período, foi influenciado pela pintura realista de Jean-François Millet. Posteriormente, continua seus estudos em Etten, quando volta à casa do pai. Nesse momento de sua vida, apaixona-se por uma prima, Kivos Stricker, mas é rejeitado e abala-se profundamente. Depois vai para a cidade de Haia, onde mostra seus trabalhos para comerciantes do ramo das artes e passa a pintar com tinta a óleo. Mais tarde, conhece Clasina Maria Ornick, uma ex-prostituta conhecida como Sien. Van Gogh envolve-se com ela, que possuía um filho e estava grávida. Vincent acolhe a moça e seu filho no ateliê, mas depois do nascimento da criança, Sien abandona o pintor. A partir de então, Van Gogh não terá mais envolvimentos amorosos significativos até o fim da vida. Em 1883, Vincent volta para Nuenen, na casa dos pais, e lá permanece por 2 anos. Nesse período, se dedica ao profundo estudo da cor e pinta mais de 200 obras. Segundo a autora, infelizmente já nessa época, Vincent não era compreendido e era visto como rebelde. De qualquer forma, dá aulas de pintura e incentiva os alunos a pintar em golpe só, rapidamente e sem retoques. Com a morte repentina de seu pai, em 1885, decide ir a Antuérpia, onde passa 3 meses. Esse foi um momento importante de sua carreira, marcado pela influência da arte japonesa com a qual teve contato nessa cidade. Van Gogh vai a Paris pela primeira vez em 1886, onde esteve por 2 anos vivendo com seu irmão Theo. Lá envolveu-se com o estúdio Cormon e teve contato com muitos pintores destacados da época: Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Monet, Renoir, Degas, Serrat, etc. Torna-se próximo dessa maneira da arte impressionista e do pontilhismo, grandes influências para ele. Em 1888, Vincent segue para Arles, cidade bucólica situada no sul da França, e intensifica seu trabalho. Pouco depois, o amigo e pintor Paul Gauguin junta-se a ele. Autorretrato é uma obra de Vincent van Gogh, na qual ele utilizou a técnica do pontilhismo. Segundo Rebecca Fuchs, o trabalho do pintor holandês passou por inúmeras fases. Van Gogh conheceu o pintor francês Serrat em Paris, que foi quem instaurou a técnica do pontilhismo, e vê-se em algumas obras de Van Gogh a utilização desta técnica, né? Mas antes de nós adentrarmos ao estudo da obra Autorretrato de 1887 de Van Gogh, vamos apreciá-la por alguns segundos.
Vamos perceber a obra, fazer as anotações, vejam quais são os pontos de destaque, apreciem a obra. Continuando, conforme pesquisa que realizei no site LaArte, esta obra Autorretrato de Vincent van Gogh foi feita em 1887. É uma das peças mais famosas do mundo e de Vincent van Gogh. Nela, dá para se notar os primeiros indícios do pontilhismo, bastando observar o modo como os pontos estão dispostos e o uso das cores. E chegamos ao fim desta aula 1, nosso mini curso, e espero vocês para a nossa segunda aula. Até lá!